o operador de câmera com um retorno bem maior e também já podendo transmitir o sinal de vídeo. Então esse daqui, ó, completamente sem fio aí, recebendo a imagem com uma latência baixa. Todos funcionando sincronizados, tudo sincronizado a imagem, olha lá. Muito bem, senhoras e senhores, hoje um produto, olha só, diferente aqui no Loop Infinito. Hoje o papo é sobre audiovisual. Estamos estreando um quadro aqui hoje que é o Tecnologias que Usamos, para falar um pouquinho sobre os equipamentos que a gente usa nos bastidores nessas produções audiovisuais, tanto aqui no Loop Infinito como também da nossa produtora, mas sempre com um foco ainda em tecnologia. E esse produto aqui é um prato cheio quando a gente fala de tecnologia, porque o HoloLens Mars M1 não só é um monitor de retorno compacto e portátil, como também tem um sistema integrado de transmissão ou recepção de vídeo em 4K sem fio. Então um produto bem bacana que a gente vai conhecer depois da vinheta. Para começar esse vídeo, então, eu quero falar um pouquinho sobre a HoloLens, que enviou 2 unidades aqui desse monitor Mars M1 para a gente testar. Afinal, é um transmissor e receptor, então é legal a gente ter os dois aqui na bancada para poder fazer esse teste. E antes de mais nada, eu quero falar um pouquinho sobre a HoloLens, porque se você não é do meio do audiovisual, você provavelmente não conhece essa marca. Mas eles fazem várias soluções como essa, né, de transmissão de vídeo sem fio, de receptores de vídeo sem fio. O primeiro que a gente teve aqui no Loop Infinito e no Loop Studio foi esse Mars 300 Pro, que oferece um custo-benefício legal para quem procura um sistema de transmissão de vídeo. Então eu tenho ele aqui, inclusive, para mostrar para vocês como funciona esse tipo de produto. Tá aqui na bolsinha aqui da produtora, ó lá. Então a gente tem um transmissor e um receptor de vídeo. Eles são assim, ó, tem um mount da bateria aqui. E aí você trabalha, né, com a transmissão de vídeo em 1080p nesse caso. Ele é uma alternativa legal ao Teradek, né, que é bem mais caro e resolve aí, dependendo da situação, né? Tudo depende da diária. Eu vou falar um pouquinho sobre como funciona a transmissão aí de vídeo ao longo desse vídeo aqui. Depois a gente fez um upgrade para esse cara aqui que é um pouco mais potente, ó, o HoloLens Mars 4K. Esse já trabalha, né, com transmissão de vídeo em 4K. Esse é o kit com o transmissor e o receptor que eu tenho aqui, ó, também aqui do lado. A gente usa aí nos jobs aqui da produtora. Aí esse, ó, já é um setup um pouco mais parrudo, ó, como vocês estão vendo. Nós temos aí não só HDMI, temos também a conexão de vídeo SDI. Então isso que eu tô dizendo aqui no começo é só para dar um pouquinho de contexto dessa empresa e de alguns produtos que eles oferecem. Então a gente já trabalhava, né, com produtos aqui da HoloLens nos trabalhos aqui da produtora. Aliás, nesses vídeos de bastidores eu vou mostrar alguns cases bem legais e esses produtos em ação em jobs reais, né? Então eu vou trazer um pouco dessa experiência também. E eles entraram em contato com a gente para testar o Mars M1, que inclusive eu já tinha comprado um Mars M1 porque eu já tinha achado ele muito interessante. Mas aí eles mandaram 2 novinhos aqui para apoiar o nosso trabalho e para a gente ter aí um transmissor e um receptor para mostrar para vocês. Então, como sempre, o link dos produtos eu vou deixar aí na descrição. E agora vamos ao unboxing, porque esse é um vídeo muito bacana, muito legal. Sabe o que tá me lembrando esse vídeo, David? Eu vou começar a falar de audiovisual, vai me lembrar os tempos que eu dava aula de edição. Os workshops, saudades. Então vamos começar com o unboxing dessa caixa, que como vocês estão vendo, é uma caixa muito simples, nenhum segredo, não há necessidade de virar um sommelier de caixas nesse caso, mas vamos lá, vamos abrir aqui, ó. Olha a caixinha abrindo, que saudade quando os iPhones abriam assim, lembra? Hoje é na porrada pro negócio abrir. E olha só, ele já vem aí com uma película protetora de vidro para você colocar na tela. Vem com uma películazinha já protegendo, mas tem mais uma aí para você colocar depois. Já vem com 2 anteninhas também. E tá aí, ó, o monitorzinho completo. Já vamos falar dele. Agora, deixa eu ver o que mais vem aqui na caixa. Nós temos, olha só, tem um papelzinho aqui, ó. We are here for you, né? Falando aí sobre o suporte da HoloLens. Tem também um cabinho aqui, adaptador de energia para um outro padrão chamado DTAP. E nós temos aqui também, o que mais? Manualzinho, claro, né? Tem um manualzinho dele aqui. Além de um donglezinho, olha só, um adaptador USB tipo C para USB tipo A, porque ele tem uma porta USB tipo C aqui do lado, para você ter um acesso de dados, tanto para transferir arquivos de LUT, né, presets de cor, como também para você poder fazer a atualização do firmware dele. Então tem esse acesso aqui pela porta USB tipo C. Então esse é o produto. Agora deixa eu tirar o outro da caixa aqui para a gente já deixar pronto para o nosso teste. Esse aqui eu vou abrir com ele, ó.
Ah, faltou uma etapa muito importante aqui, peraí. E agora, para a gente entrar nos detalhes aqui do Mars M1, antes de mais nada eu vou ligar ele. E nesse caso nós temos aí duas opções de alimentação. Você pode usar aqui embaixo, ó, uma fonte, né, um adaptador aí de 7 a 16 volts com 2 amperes, ou o tradicional aqui, ó, o mount aí das baterias série L, as baterias NP, conhecidas aí como baterias Sony até hoje, né? Até hoje a gente fala isso, né? Essa bateria aqui que tem esse encaixe é vendida aí de todos os tamanhos possíveis, né? Desde essa daqui, ó, muito compacta, até essas mais gordinhas aqui, ó, bem mais parrudas. Inclusive, essa daqui, ó, From China, tem até um medidor aqui, um indicador de bateria. Eu não recomendo usar essas, né, genéricas num trabalho, tipo, missão crítica. Se desligar, não usem, tá? Usem umas originais. Mas, assim, se for um monitor de retorno que se desligar não vai ter problema no meio da produção, não faz mal. Então, vamos colocar essa daqui pequenininha aqui, ó. E vamos ligar. Botão para ligar e desligar fica aqui atrás, aqui no cantinho, é só segurar ele um pouquinho. E aí o monitor já vai ligá-la. Ele demora um pouquinho para bootar, porque nós temos um sisteminha operacional rodando aqui. E aí nós temos aí ele já iniciado com muitas opções. Esse é um monitor bem completinho aí para quem trabalha com audiovisual. A gente já vai falar sobre isso, mas por enquanto vamos continuar falando aí das especificações técnicas, conectividades. E aqui atrás, além da entrada de alimentação que eu comentei, ele também gera uma saída aqui de 8.4 volts, 1 ampere. Nós temos aqui a entrada para o sinal de vídeo SDI, então ele é um monitor que trabalha com entradas HDMI e também SDI, mas a saída é apenas HDMI. E por falar em HDMI, ó, aqui do lado nós temos aí as conectividades HDMI, a entrada HDMI e a saída HDMI. Então ele faz um loop. Você pode entrar com o sinal que vem da câmera e já sair para um outro monitor de retorno, para uma placa de captura e por aí vai. E do outro lado nós temos aí aquele mount hot shoe, né, o 3/4, para você prender ele em algum lugar ou prender algum acessório nele ou algum suporte aqui para segurar de repente, por aí vai. Temos também aqui um conector de fone de ouvido para você monitorar o áudio e aqui embaixo um outro mount aí, né, 3/4 aí, o hot shoe, para você prender ele num suporte ou num tripé. E aqui em cima nós temos as duas anteninhas. Ele já vem com essas anteninhas que são o formato cápsula, né, como eles chamam, mas a gente pode trocar essas anteninhas também, ó, é só desrosquear aqui para colocar uma de repente que é mais potente. Daqui a pouco eu vou falar sobre a transmissão, né, de vídeo e o quanto isso pode fazer uma diferença aí na produção. Agora eu vou reduzir um pouquinho aqui o brilho dessa tela aqui nas configurações, porque ele tem uma tela aí com um brilho de 1000 nits no máximo, então dá para usar, né, debaixo do sol, em externa, como eu já usei, vou contar um pouquinho da experiência daqui a pouco. Mas antes, para quem não é do audiovisual, eu quero comentar qual que é a utilidade de um monitor de retorno como esse e por que esse Mars M1 com esse sistema integrado faz uma diferença aí na hora da produção. Quando a gente está trabalhando com uma câmera em campo, né, quando é um job muito importante ou uma filmagem mais delicada, a telinha LCD, né, da câmera, ela pode não ser o suficiente, porque ela é pequena. Ou, às vezes, você tem uma outra necessidade de mandar esse sinal para mais de um operador. Você tem um foquista, você tem o diretor e por aí vai. Então, uma forma de puxar o sinal da câmera para outros locais pode ser muito útil. E também o monitor de retorno é essencial para a operação da câmera, né? Dependendo do job, isso é realmente essencial e faz toda a diferença. E normalmente, como é que é feito isso? A gente usa esse sisteminha aqui que eu mostrei no começo do vídeo. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, com o mais simples. Vou mostrar ele em ação aqui. Vou colocar a bateria no receptor. Nesse caso aqui ele não tem antenas, então vai só a bateria. Vou colocar uma outra bateria no transmissor. E aí ele recebe as anteninhas aqui, que já são as anteninhas mais legais que a Holyland tem. Vou ligar os dois aqui, ó. Eles já estão emparelhados, inclusive essa fitinha verde que vocês viram é um indicador aqui pra gente não se confundir, porque tem outros desses aqui na produtora também. E agora, ó, eles já estão conectados, porém sem sinal de vídeo. Aí eu vou ligar o transmissor, esse cara aqui, na câmera. Cabo HDMI nele. Cabo HDMI ligado aqui na câmera, aqui já está recebendo 1080p30 e aqui a gente também já tem o sinal 1080p30. Aí isso daqui vai na câmera, né? A gente monta ele aqui em cima e esse carinha aqui vai em um monitor de retorno convencional, né? Se você não tiver
o sistema de transmissão. Aí eu tenho um aqui que é um simples que a gente usa também, que é um dos mais baratos que tem por aí, mas é simples, que é o Lilliput. Olha só, ele tem 7 polegadas de tamanho nessa telinha. Vou ligar ele aqui. Na verdade, eu vou encaixar a bateria direito aqui porque tá torta. E eu vou plugar o cabo aqui no receptor. Então ele recebe o sinal sem fio e aí manda aqui, ó. Olha lá, na câmera aqui, ó. Uns outros 500 aqui. Pro monitor. Então esse é um exemplo de uma solução mais convencional de um monitor de retorno, né? Você tem a peça, o monitor de retorno e o receptor HDMI. Aí pode ser de diferentes tamanhos ou diferentes marcas, tá? Esse daqui é só um exemplo de uma forma como a gente costuma trabalhar aí no mundo do audiovisual. Então esse seria o mais tradicional. Por isso que esse monitor ele é muito legal, porque ele já faz tudo isso, claro, num tamanho mais compacto, mas você não precisa ficar pendurando vários acessórios. E aí, aqui eu nem estou considerando na parte da câmera o monitor de retorno para o câmera, né? Então agora vamos substituir aqui esse setup pelo HoloLens Mars M1. Bom, o primeiro passo vai ser configurar esses dois produtos. Aliás, o Mars M1 ele tem uma ventoinha que pode ser um pouquinho barulhenta em alguns momentos, ó. Depois de um tempo aqui ligado na gravação, ele começou a fazer barulho. Mas, dependendo da produção, né? Se você precisar, ele tem uma opção para você mutar. Aí, ó. Acabou. Mas aí também, né? Ele vai rodar numa velocidade reduzida até onde der, né? E quando esquentar demais, aí ele faz barulho de qualquer jeito. Então eu vou deixar ele no mudo aqui por enquanto. E aí vem a configuração. Nessa mesma tela que vocês estão vendo aqui, você escolhe se você vai usar ele como transmissor ou como receptor. Então tá aqui, ó, função, ó lá, transmitter ou receiver. Eu vou deixar esse daqui como o transmissor, ele vai na câmera. E esse outro cara aqui, ó, vou abrir ele aqui e vamos colocar ele como receiver. E aí ele vai reiniciar. E se você quiser usar ele apenas como um monitor de retorno, sem a transmissão, aí ele tem que estar no modo de transmissão. Porque quando ele está no modo de recepção, as entradas HDMI e SDI não funcionam. Então vamos lá. Agora ele está ligado aqui. E eles ainda não estão emparelhados. Eles estão configurados, transmissor, receptor, mas ainda não estão emparelhados. Aí para emparelhar, só vim aqui, ó, no pair. Beleza. Aí ele escreveu pairing ali. Aí eu vou apertar nesse outro aqui, pair também. E... aliás, o brilho foi no talo de novo quando eu reiniciei ele, então depois eu vou ter que descer o brilho. Tá meio estourado aí pra vocês, mas ele está no processo de emparelhamento. E pronto, ó lá. Apareceu ali um sinalzinho, emparelhamento concluído com sucesso. Então a gente já deve ter uma informação aqui, ó lá. Receiver, ele já colocou num canal automático aqui, no canal 8. E esse cara aqui também deve estar no canal 8. Então, ao momento que eu colocar o HDMI da câmera aqui, já deve ir para os dois. E agora eu vou plugar a câmera aqui no transmissor. E aí a imagem vai ser reconhecida, ser exibida aqui e também já vai ser enviada pro receptor. Olha lá que legal. Então esse daqui, ó, completamente sem fio aí, recebendo a imagem com uma latência baixa. Uma latência aí de 0.08 segundo, com um delay na exibição da tela de 5 frames. Então é baixíssimo quando a gente fala de uma transmissão de imagem para retorno, né, para um monitor de retorno de câmera, mas é perceptível, mas não atrapalha aí no meio de uma produção audiovisual. Agora, um detalhe importante, é um monitor que trabalha com sinal de vídeo em 4K, então olha só, ele está recebendo aqui, ó, está exibido aqui, ó, HDMI 4K 29.97, ou seja, HDMI 4K 30, mas o receptor aqui do lado, ele está recebendo, ó, 1080p até 60 quadros por segundo. Mas agora ele está em 1080p 30, porque a gente está trabalhando aí com 30 quadros por segundo. Ou seja, ele recebe o sinal 4K, mas ele não transmite o sinal 4K. O Mars M1, ele só faz transmissão 1080p. E esse é um ponto muito importante que eu descobri no meio da diária, no meio do job eu descobri esse negócio. Não me atrapalhou, mas é um detalhe importante. Porém, não quer dizer que ele não recebe o sinal em 4K, mas você precisaria de um transmissor 4K. Ele não é um transmissor 4K, ele é um transmissor 1080p. E para a gente fazer mais um teste, eu vou colocar aqui o nosso Mars M1, que já está configurado como receptor em 4K, e vou usar esse outro cara aqui que eu mostrei para vocês mais cedo, que é um transmissor em 4K. Eu vou ligar ele na saída aqui do Mars M1, vou usar o pass-through dele da câmera aqui. E foi, olha só, nós temos aí o sinal 4K 30, nessa cascata muito louca que eu tô fazendo aqui. E aí aqui já deve receber, olha lá, pronto. Foi para lá o sinal agora
no Mars M1 e agora sim, ó, sinalizando aí 4K 30. Então, ele recebe vídeo em 4K 30. É só que ele não transmite, mas ele manipula esse sinal, né? Então, eu entrei com o sinal 4K 30 aqui, saí com o sinal 4K 30. Aí eu já viajei aqui, né? Que eu fiz uma cascata com outro só para exemplificar. Mas esse é um detalhe importante que pode ou não afetar aí o seu trabalho, né? Então, é importante saber disso. Quando a gente fala de monitor e receptor 4K, saibam que ele é apenas um receptor 4K. Ele não transmite em 4K, só 1080p. Agora, com ele montado aqui bonitinho, ó, na câmera, a gente tem aí um exemplo de como seria numa produção, né, numa diária, numa externa, enfim. O operador de câmera com um retorno bem maior e também já podendo transmitir o sinal de vídeo, porém limitado a 1080p, né, como um sinal de retorno, de repente, para o diretor ou para o cliente que está acompanhando ali a produção, num setup compacto, porque não precisa ficar colocando transmissor de vídeo, mais o monitor, né, tudo separado, que às vezes o negócio vai virando um monstrinho, né? Então ele simplifica bastante aí o setup. E aí a gente tem aqui, ó, o receptor lá do outro lado, recebendo aí a imagem que a gente está fazendo, ó. Tem um pequeno delay, né? Como eu comentei aí, de 0,08 segundo, que é perceptível, mas não atrapalha numa captação, como eu já comentei. E aí aqui você ainda pode puxar o sinal, né, para um monitor maior. Você tem uma saída HDMI. Então você pode ter ali esse monitorzinho e ainda puxar para uma tela maior, que é o que a gente já fez aqui em algumas ocasiões. Então, esse é o setup. E aí agora eu vou deixar ele montado aqui no slider, rolando aqui uma imagem, para falar um pouquinho sobre as outras funcionalidades do Mars M1. E aqui, né, rapidamente aqui só comentando aí sobre a antena, a gente tem aí as antenas mais potentes que eu tinha comentado, que são essas daqui, ó. Essa antena aqui ela é um pouquinho mais potente, ela tem 1 dBi a mais, a cápsula é 3 dBi, essa daqui é 4 dBi, mas ela é soft, então você pode ajustar, né, o ângulo dela aqui, melhorando aí a intensidade do sinal, né, de acordo com a posição do seu receptor. Então tem essa versatilidade e no geral ajuda a ter um sinal um pouco mais estável. Agora, para a gente falar um pouquinho sobre as outras especificações do que esse monitor é capaz, eu vou colocar a câmera aqui num setup móvel e vamos operar aqui no receptor. Vou colocar a câmera aqui no nosso slider, que a gente usa aí para as lives, e colocar também um monitor de retorno, mas aí ele é montado aqui em cima do slider. Peguei o receptor burro. Nossa, quantas vezes eu já não fiz isso? Já, o sinal não tá chegando. Mas você tá usando o receptor no lugar do transmissor, meu. Burro. Aliás, esse slider aqui, ó, que eu tô controlando aqui num controlinho remoto, ele merecia um vídeo só dele, hein? Ainda bem que a gente tá criando essa série aqui agora, que a gente vai poder explorar essas tecnologias no audiovisual. Babei. Aliás, uma funcionalidade que eu esqueci de comentar é que o Mars M1 ele manda 2 sinais de vídeo. Então aquele transmissor, ó, ele tá mandando um sinal aqui para esse cara aqui que tá como receptor, e aí eu configurei aqui o outro, ó, e nós temos aqui o segundo receptor. Então olha que louco, a câmera captando a imagem, mandando para o transmissor exibe na tela e manda para 2 receptores que estão aqui na mesa, olha só, todos funcionando, sincronizados, tudo sincronizado a imagem, olha lá. Olha que louco isso. Provavelmente o melhor setup que a gente pode ter, né? Com o Mars M1, usando 3 unidades, um transmitindo, 2 recebendo. Então, mais uma funcionalidade bem legal, né? Um produto bem versátil mesmo. Mas agora, vamos falar um pouquinho do produto em si, né? Das especificações, das funcionalidades. E agora com o nosso setup montado e funcionando, vamos aí às especificações técnicas do Mars M1 e também as funcionalidades. Depois eu vou comentar também sobre a transmissão de vídeo e a experiência de uso. Para começar então, eu não falei até agora dessa telinha. Nós temos aí uma tela de 5.5 polegadas com resolução Full HD. Então, apesar dele manipular o sinal em 4K, né? Recebe aqui, tem o loop em 4K, você não tem uma exibição do sinal em 4K, até porque, né, numa telinha dessas não faria tanta diferença. Um diferencial bacana é que essa tela tem aí um brilho máximo de 1000 nits. Inclusive eu já reduzi 2 vezes aqui durante a gravação e às vezes ainda dá uma estourada. Quando eu venho aqui em display, vocês podem ver que o brilho está agora em 16%. Se eu colocar em 100 aqui, ó, vai estourar tudo. É uma tela que tem um brilho bem forte e dá para usar debaixo da luz do sol, inclusive com um acessório que eu já precisei usar e já comprei, que é esse Sun Hood aqui, né? Então a gente tem aqui essa sombra que você simplesmente encaixa aqui nele, ó. Ele tem esse
sisteminha aqui e pronto, ó lá, você tem aqui ele já para quando você vai gravar em céu aberto, tá? Aquele sol muito forte, né? O brilho forte ajuda, mas é essencial você ter aqui, ó, um Sunhood, esse daqui inclusive da própria Holy Land. Muito útil para gravações, sei lá, São Francisco, na Golden Gate. Então, por padrão, eu tenho a tela limpa aqui, lembrando que na câmera eu já tirei os overlays, né? Estamos enviando aí um sinal HDMI limpo, sem nenhuma informação da captura, da gravação. E aí, quando eu toco aqui, eu acesso o menu, né? O overlay aí, a interface. Aqui a gente tem, ó, um indicador de bateria, que é baseado na tensão dessa bateria. Não é 100% preciso, mas dá para você ter uma ideia de como anda aí a situação da bateria. Nós temos aqui a resolução e os quadros por segundo do sinal que ele está recebendo. 1080p 60, né, como eu já expliquei. E aqui nós temos a situação do sinal da transmissão de vídeo, que ele está configurado como receiver, né? Tá fazendo aí a recepção do sinal no canal 8 e também a gente tem aí uma intensidade do sinal. Se eu tampar as anteninhas aqui, será que fica pior? Deixa eu ver. Aqui eu tô muito próximo, né? Não vai ficar. Não mudou nada. Como ele está muito próximo, o sinal está forte. Mas eu já vou falar um pouquinho sobre como esse sinal pode variar. E aí nós temos várias funcionalidades para ajudar no monitoramento da captação do vídeo, né? Então, vamos lá. Ó. Algumas ferramentas que estão aqui. A gente tem aqui, ó, a primeira delas é tipo um parade, ó lá, mostrando aí vários níveis. A gente tem um vector scope aqui do lado também. Tem aqui, ó, um filtro de um gráfico de níveis e você pode posicionar ele em qualquer lugar e assim, isso aqui é tudo tempo real, ó. Se eu colocar a mão aqui na frente, ó lá, vai variando bastante. Então são ferramentas aí para ajudar no monitoramento, às vezes uma passagem de luz. Aqui a gente tem, ó, vou tirar esse aqui. Desses três aqui, só um fica na tela por vez. A gente tem aqui zebra, né, para você entender o que pode vir a estar estourando, né, na imagem, o que tá mais claro, ó. E aí a gente tem aqui um nível de sensibilidade também para ajustar. A gente tem nessa outra funcionalidade aqui, picking, para você ter uma noção aí do foco, né? O que está mais focado vai ficar com um pontilhado em volta. Pode escolher a cor aqui do picking também. E aqui nós temos tipo um filtro que chama False Color, que também é para você entender os tons mais claros dos mais escuros aqui na imagem. E aí tem um gráfico aqui do lado com as cores. Então, mais uma funcionalidade aí. Essa daqui é para você ver aí um filtro de cor, né? RGB, ou preto e branco, ou vermelho, verde, ou azul, né? O RGB. E aqui, esse é o que dá mais FPS. E aqui uma funcionalidade bem legal para você mudar a proporção, né? A visualização da proporção. Então, de repente, você está fazendo alguma coisa pro Instagram, olha lá. Você pode deixar aqui, ó, só no meio aqui a tirinha, né? Nessa proporção. E ele escurece o que está fora desse enquadramento, né? Então, isso é bem legal. E aí tem várias proporções aqui para você ajustar. E essa próxima opção aqui é muito legal para quem trabalha muito com correção de cor em campo, para quem já tem um perfil LUT, né? Para câmera, para imagem, etc. Porque você pode carregar o mesmo perfil que você usa em softwares, né? Você depois vai colocar isso aqui na timeline, vai aplicar aquele perfil LUT, você já pode colocar ele aqui para pré-visualização no monitor. E aí é claro, né, que você precisa plugar o perfil LUT aí num pendrive e aí você acessa e cola aqui, né? Define uma desses cinco presets que estão aqui. E não é só isso, tem mais algumas configurações aqui do lado. Vamos seguindo aqui, ó. Agora olha só, a gente tem também aqui a configuração de balanço de branco, se você quiser mudar aqui, né, em Kelvin, a gente tem aí algumas opções. Eu vou deixar a pé que tá pequeno aqui. E finalmente algumas opções de visualização. Então, se você quiser dar um zoom aqui na imagem, ó, tem esse íconezinho de lupa aqui, você vai apertando, ó lá. Aí ele dá um zoom e você escolhe aí qual local da imagem você quer focar. Para você ver, checar foco, de repente, checar algum detalhe aí da composição do cenário, enfim. Aqui a gente tem uma opção que dá uma esticada no vídeo, né? Dependendo aí da tela onde você está mandando esse sinal depois, você pode fazer esse ajuste também. E aqui você pode pausar um frame. Então, de repente, você quer congelar uma imagem, olha lá, foto do thumb. Cadê a foto do thumb? Peraí. Você congela aí, né, para apreciar esse momento ou não. Aí aqui a gente tem por fim aqui uma opção para você flipar o vídeo. Então você pode flipar dependendo da configuração do monitor, né? Colocou ele de ponta cabeça por algum motivo que a gente faz com uma certa frequência, né, nas gravações. Você pode ajustar aqui
E aí tem mais um botão aqui que é para você colocar a grade, né? Tem um grid aí para poder ajudar no enquadramento. Por fim, aquela tela de opções, né, que eu já tinha comentado, com os diferentes canais aqui, né? Ele trabalha aí com até 8 canais. O modo de configuração, transmissor ou receptor, o modo de emparelhamento, a configuração aqui do fan, que a gente deixou no mudo, e aqui as configurações de exibição aí, né, de vídeo. Por fim, a gente tem aqui as informações do dispositivo, né, com algumas informações técnicas, número de série e Wi-Fi, porque não acabou ainda as funcionalidades. Esse negócio aqui, o transmissor, ele também cria uma rede Wi-Fi e aí você pode acessar com o seu smartphone e ver o retorno que está sendo exibido aqui. É um produtinho muito completo. Então agora vamos testar essa funcionalidade de transmissão Wi-Fi. Tá aqui a rede, uma senha padrão aí, né, de 1 a 8. Eu vou conectar aqui no celular, no iPhone. Tem que baixar o aplicativo que funciona tanto no iPhone quanto no Android. Vou conectar aqui na rede. Pronto, rede conectada. Agora eu vou abrir o aplicativo Holyland. Na verdade o aplicativo ele chama Holyview. Vou abrir ele aqui. E aí, como eu já estou conectado na rede Wi-Fi, ó, já tem a opção aqui de Connect, olha lá. E eu tenho o retorno, inclusive com áudio, ó. Já com todas as funcionalidades também que eu comentei aqui na tela do celular, né? Funcionalidades do monitor. Inclusive, quase todos os transmissores da Holyland trazem essa funcionalidade, né? De você poder usar um dispositivo smart com Wi-Fi como retorno. Claro que aí, né? É Wi-Fi, o alcance cai bastante. Mas ainda é um truquezinho bem legal, né? A imagem está um pouquinho distorcida aqui, mas eu acho que dá para configurar depois. Então, é isso. Você tem aí também funcionalidade Wi-Fi, um dispositivo bem completo. Agora, eu falei de Wi-Fi, eu falei um pouquinho sobre o alcance e agora vamos entrar um pouquinho mais nesse detalhe, né? Até onde vai, quais são as aplicações de um produto como esse? O que dá para esperar? Bom, a Holyland diz no site que esse é um produto que opera a até 150 metros de distância, mas tem muita coisa que pode influenciar nessa história. O Mars M1 opera numa frequência de 5.1 a 5.8 GHz, tanto no modo transmissor quanto no modo receptor. Para fazer essa transmissão do sinal, ele trabalha com o codec H264 e um bitrate de 12 megabits, o que para 4K já é pouco, né? Já está no limite do aceitável. Para você consumir como retorno, ok, né? 12 megabits 4K, tá abaixo do recomendado, mas beleza. Agora, para você pegar essa fonte e gravar, já não rola, você vai ter perda de qualidade. E aí o máximo 1080p. Já vou contar um caso sobre isso. Voltando aí às specs, ó, a sensibilidade do receptor é menos 80 dBm e a latência da transmissão, que eu já comentei, 0.08 segundo, ou seja, 8 milissegundos e um delay de 5 frames aí na tela. E a banda, por fim, 20 MHz. Então vamos lá, sobre essa história da transmissão. No site eles prometem até 150 metros de distância. Até 150 metros, sem interferências e mantendo a avisada, né? O line of sight. Tem que estar sem nenhum obstáculo no meio do caminho. Senão, isso já vai interferir. Se tiver uma parede no meio dos dois, já vai quebrar o sinal absurdamente. Pode até não funcionar com uma simples parede de concreto entre os dois. É um sinal aí, né? Como eu comentei, 5.1 a 5.8 GHz. É um sinal bem fraquinho, né? Com uma baixa penetração. Então, você precisa do campo de visão para operar esse sistema de uma forma confiável. E aí tem a questão também das radiofrequências, né? Isso aqui é radiofrequência. Então, qualquer dispositivo Wi-Fi, por exemplo, já vai gerar uma leve interferência. Se você estiver num local muito lotado, com muitas pessoas usando o Wi-Fi, etc., ele pode não funcionar mesmo numa distância tipo essa aqui, uma distância de 30 centímetros. Então, por exemplo, eu já usei em ambientes controlados, tipo o nosso estúdio aqui, ou estúdios até maiores do que esse, normal, funciona de boa, é só não ter nenhuma obstrução, nenhum obstáculo. Então, eu já fui tranquilamente com ele até uns 50 metros. Agora, depende do local, como eu comentei. Na CES, eu tive dois testes legais com esse monitor. Eu levei esse monitor e usei aí na minha cobertura. Teve uma coletiva de imprensa da LG, aliás, que a gente filmou, que o David, o nosso câmera, ele ficou lá atrás num palco num elevado, né, com a câmera.
E aí eu tava testando esse sistema, ele mandando o sinal de lá pra mim. Eu tava bem na frente aqui do palco, então ele tava num elevado lá no fundo e eu aqui, e tinha umas 300 pessoas nesse salão, né, sentados ali acompanhando a apresentação. E a CS é cada pessoa tem 2 ou 3 dispositivos ali conectados e não deu problema nenhum, funcionou muito bem. Era uma distância de uns 30 metros mais ou menos, eu não tive nenhuma interferência, eu pude acompanhar aí o que ele tava captando e dar os toques aí, né, que ele tava aprendendo ainda a cobrir a CS. Agora, em um outro caso, na própria CS, no pavilhão de eventos, impossível de usar nessa distância. O tripé tava montado aqui, ó, na minha frente, o negócio tava aqui, ó, na minha mão, eu colocava em cima da mesa para poder gravar alguma coisa, não ia de jeito nenhum sem fio. E aí eu tive que usar ele como um monitor com fio mesmo, ligando o cabo. Então, varia muito esse negócio da transmissão. É um sinal legal, mas se tiver muita interferência, não segura. Aí tem que ir para um mais top, como a linha Cosmos da própria Holy Land, que tem um sinal mais intenso. Então, tá aí uma experiência de uso real com esse produto. Agora vamos a uma outra experiência de uso com esse produto, de uma produção que nós fizemos aqui na produtora, o Galaxy Unpacked. Então, sabe aquela transmissão de vídeo que tinha o Nanette, que tinha a Joyce, lá em frente a Golden Gate, lá em São Francisco? Pois é, atrás das câmeras estava eu, o nosso câmera Felipe, também conhecido como Bigode, e o David, que estava fazendo uma assistência de produção. E esse produto veio muito a calhar naquele setup, porque o câmera precisava de um monitor de retorno, mas eu também precisava puxar um sinal ali para mim, né, para o diretor, que estava comandando ali toda a produção, e também para os clientes do outro lado. Então, como vocês estão vendo aí nessas imagens desse setup, dessa produção, eu usei o Mars M1 com o Sunhood ali com a proteção, direto na câmera. Ele estava usando uma GH6 num gimbal, né, num Ronin, e aí estava montado ali já esse monitor, e só esse monitor já estava mandando 2 sinais. Eu estava recebendo esse sinal num outro monitor de retorno, e a gente tinha um outro monitor um pouco maior para o cliente poder acompanhar também a gravação. E aí era o Mars M1 e 2 receptores separados ali também, Holy Land, para poder mandar esse sinal, né, que a gente estava recebendo ali. E fluiu muito bem, claro que ali era um ambiente aberto, né, não tinha quase nada de interferência, e a gente pôde acompanhar muito bem essa gravação. Inclusive, tava um sol rachando ali também, mas com a proteção e o brilho no talo, foi suficiente para o Bigode poder acompanhar com precisão. Aliás, por curiosidade, nesse setup eu estava usando um outro monitor que é o Atomos Ninja. Esse modelo aqui, ele tem um SSD aqui, ó, para já gravar direto no drive, né? Então aí depois é só tirar no computador. Então eu estava recebendo o sinal do Mars num receptor e gravando aqui um backup, né, para a gente poder ter aí caso desse algum problema com o que foi gerado na câmera. Então foi um sistema de redundância aí que eu fiz naquela ocasião. Então esse foi um case bem legal que a gente usou esse monitor, né, que o sinal de transmissão compacto ali pro gimbal com a câmera, e isso daqui não precisa pendurar mais nada, já resolveu bem aí a situação. E a gente usa ele em várias situações, né, para monitorar um setup, tá passando uma luz, ele já liga, ele já tem um retorno prático, ou tá fazendo uma live, precisa de um retorno móvel para ir para lá e para cá, ou para levar um sinal de vídeo para um outro local, por exemplo, uma apresentação que a gente precisou levar um retorno lá pro palco, vai só esse monitorzinho ali e um outro monitor convencional, ligou o cabo aqui, colocou ali, já era, você tem aí um retorno com uma qualidade bacana. Então, basicamente, esse é o Holy Land Mars M1, um canivete suíço aí quando a gente fala de monitor de retorno com esse sistema de transmissão que ajuda bastante, é uma mão na roda aí no mundo do audiovisual. E por fim, para encerrar, vamos falar um pouquinho sobre o preço. Então, esse é um produto que não é barato por tudo que ele oferece. E assim, no mundo do audiovisual, se vale a pena ou não, é uma questão de necessidade e tempo. Às vezes você tem uma produção que caiu no seu colo para amanhã, você precisa correr atrás de tudo. Aí o vale a pena, ele flutua muito, porque o negócio pode custar 2 vezes mais do que o convencional, mas para conseguir amanhã, vai valer, senão você perde o job, perde o cliente, etc. Esse mundo do audiovisual é bem louco. Mas esse cara aqui, ele custa em torno de R$4.000. Lá fora, 450, 500 dólares, dependendo da loja que você comprar, né? O primeiro que eu comprei foi lá na Amazon gringa, e aqui você pode comprar na Amazon também, aqui no Brasil, custando aí em torno de R$4.000. Isso já é um envio internacional, mas já está considerando os impostos e taxas para você não ter nenhuma surpresa. Então, um produtinho bem bacana.
que pode fazer a diferença aí no setup de muitos no trabalho audiovisual. E eu acho que isso era tudo que eu tinha, falei bastante inclusive nesse vídeo, para contar sobre esse produto. Quando a gente fala de audiovisual, que é o que a gente trabalha no dia a dia, né? Fora a parte de criação de conteúdo, do conteúdo em si, né? A parte de falar sobre os produtos, essa técnica, vixe, aí eu me empolgo e vou embora, né? Desculpe. E eu espero que vocês tenham gostado desse novo quadro que a gente está estreando aqui para falar um pouquinho sobre a forma como a gente produz conteúdo no YouTube, também trazendo aí alguns jobs, né, alguns cases aí da produtora. Se você curtiu, deixa o seu like, comenta aí se você quer ver mais vídeos assim, a gente vai tentar trazer aí com uma certa periodicidade. Vamos falar sobre outras coisas, vamos falar sobre câmera, sobre o outro monitorzinho, que aliás, esse cara aqui tá me salvando nos vídeos de PC. Vocês acreditam que eu tô fazendo a captura de todos os benchmarks que a gente faz dos testes no Atomos e não mais, né, o gato na placa de captura que parou de funcionar? Mas enfim, placa de captura também a gente pode falar, slider, etc. Comenta aí, qual é o tema do próximo vídeo desse quadro, tecnologias que usamos aqui no Loop Infinito. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo ajude de alguma forma quem tá trabalhando em melhorar a técnica ou tá entrando nesse mundo aí do audiovisual. Se você curtiu, deixa o seu like e a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima!